para nós, Senhor, mas para dar glória a seu nome. Senhor, nós conversamos, batemos um papo, participamos dos eventos juntos. Pessoas que da minha, assim, do meu espaço, né? Estou nomeando hoje os futuros cavaleiros da ordem. Tá? Todos da ordem são cavaleiros. Todos da ordem são cavaleiros. Porém, cada um tem seu mérito dentro da nossa ordem. O único que tem um mérito em vida. Exemplo, o nosso comendador de São Bernardo do Campo, ele é aqui, ele é cavaleiro, porém comendador. O nosso prior do 32, ele é cavaleiro, porém prior. Cada 4 anos, dependendo do trabalho, dependendo das situações que eles fazem, eles passam o bastão. Entendeu? Então, chega a 4 anos, fez um trabalho sensacional, vem no nosso grupo, continua sendo comendador. Senão, ele passa o bastão e volta a ser cavaleiro. Todos são cavaleiros. Eu sou um cavaleiro, só que sou de área eterna, sempre grão-mestre. Eles, como Carlos, e aqui, na primeira dama, o nosso Anselmo e a Janaína, eles prestam serviço para a ordem. A ordem não presta serviço para eles. Tá? O que seria isso? A ordem apoia e ajuda os necessitados. Se arrumar uma encrenca, se vira. Se for uma encrenca, ela passa o dedinho, mas não é assim. É uma coisa séria. Tá bom? Eu vou convidar agora. Eu vou dar a palavra agora ao prior do obelisco do 30, sendo porque é realizado aqui, vamos aparecer. Porque eu gosto de realizar aqui, porque aqui é um solo sagrado. Aqui é um solo onde tem 732 combatentes, guerreiros, que brigaram pelo nosso país, brigaram por nós aqui. Então nada mais justo de consagrar os cavaleiros nesse solo sagrado onde tem os nossos irmãos adormecidos aqui. Tá? Então eu vou passar a palavra agora ao Carlos Romaioli, que junto com o Iriaquim, que é o nosso comendador, o Iriaquim vai pegar. Você saber o que vai acontecer. O Romaioli vai chamar, o Iriaquim vai chamar a pessoa, vai apresentar o Romaioli, vai fazer o juramento individual. Primeiro ele vai fazer a leitura geral. Depois de fazer a leitura geral, vai chamar um a um, que vai receber. Quem vai receber é o Kim, quem vai fazer o juramento é o Carlos, e para na sequência que vai dando, vocês vão acompanhar. Tudo bem? Você vai se posicionar onde vim? Aqui, no centro. Isso, no centro. Que Deus os guarde e que seja tudo maravilhoso e perfeito como sempre ele fez. Por favor. Antes de iniciar a leitura desse texto, eu quero tecer um pequeno comentário fazendo jus ao que você disse desse lugar sendo um solo sagrado, e realmente ouvimos sempre que os políticos hoje em dia falam de democracia, de liberdade, de legalidade. Marcelo é testemunha viva disso, né, Marcelo? E naquela época não foi assim. Quando se falou pela primeira vez em democracia, em liberdade, em legalidade, foi lá em 32. Quando essas pessoas, esses heróis aqui estão sepultados, não se conformavam apenas em falar disso. Eles se insurgiram contra um ditador, sabendo que era uma história inglória, porque não tinham poderio militar para enfrentar o governo federal, mas independentemente disso, o coronel Arruda, que é o Marcelo conhece muito bem, amigo pessoal do Marcelo, inclusive eu cito o Marcelo porque a gente tem já um conhecimento de um tempo, ele diz o seguinte, que
eu não me lembro o nome do historiador, ele falava: a gente não entra numa guerra só para vencer. E isso é uma verdade absoluta. Você entra numa guerra para demonstrar o seu ponto de vista, a legalidade, para buscar alguma coisa maior para todos. Então, por isso que esse lugar é um solo sagrado. Existem crianças aqui, por exemplo, Aldo Chiorato, com 9 anos, que perdeu a vida em Campinas, vítima de um bombardeio. Drauzio, que morreu aos 14 anos, lutando pela causa democrática e pela liberdade. Então, é algo que quando entramos aqui, esse realmente é um solo sagrado, é um solo sacro-santo, como eu sempre digo. Mas vamos lá, muito obrigado. Aqueles que são soldados do templo são soldados de Deus. Como tais, devem sempre andar com Deus e serem mais do que simples mortais. Devem conduzir-se com humildade e ser os mais honrados, os mais nobres, os mais corteses, os mais honestos e os mais cavalheiros. O templário deve servir e não ser servido. Quando puder colaborar na condição do bem, o fará com devoção. O templário nunca ajudará nenhuma criatura por dinheiro ou por fama. Ao contrário, o templário deve fazer justiça àqueles que não a têm, pois todos são criaturas de Deus. Antes de todos os seres, o templário deve demonstrar à sua classe honestidade, cortesia, lembrando-se sempre que são mensageiros de Deus. O templário deve viver cada dia como se fosse o último dia. Desta maneira, cada dia será mais nobre e mais justo. Nenhum templário deve fazer distinção de pessoas. A justiça é para todos. Todo templário deve ser exemplo de cavaleiro ou dama. Nenhuma mulher, homem ou criança deve temer um templário, nem suas palavras, nem suas ações, pois o medo não é a sua arma. Onde há fraqueza, o templário deverá levar força. Onde houver vozes chamando, ali o templário deverá estar. Onde estiverem os necessitados, o templário deve levar sua generosidade. Um cavaleiro no templo não deve ser levado por ideias estranhas ou separatistas. Deus é sua verdade e sem Deus não há verdade. O templário deve sempre buscar a verdade, porque a verdade está em Deus. Jamais um templário desonrará o outro templário, pois assim estará levando desonra à sua ordem. Em sua conduta templária, não deve ser mortal, não deve portar-se de modo ofensivo, não deve ser imoral, não deve ser covarde ou desleal, não deve mentir nem ter intenções malignas, não buscará postos altos, mas se contentará com aquilo que lhe foi dado. Não julgará com base em posições sociais, mas será julgado com base em seu caráter. Obrigado.